Mateus capítulo 5, inicialmente, versículo 17 ao 20, e a gente vai ver aqui a intenção da lei na interpretação de Jesus, que é a intenção verdadeira, é Jesus que dá essa intenção. Versículo 17 de Mateus 5. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar uns destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O Senhor aqui, ele vai falar agora o Sermão do Monte, depois de já ter dito o caráter do cidadão do reino. Então ele vai dar a lei do reino, e ele começa nos dando um aviso. Ele não veio destruir a lei ou os profetas, ele não veio acabar com a justiça. Ele fala que não vem destruir, mas cumprir. A expressão cumprir ali, pleron, é dar o seu sentido completo. Eu vim dar o sentido completo do que a lei e os profetas falaram. Eu cumpro a lei e os profetas na minha vida, os seus aspectos cerimoniais, e eu aplico os seus aspectos morais na justiça da maneira que eu ando, e também capacitando os meus servos a viverem da maneira em que a lei intentou quando foi escrita. E quando há o versículo 18 ali, até que tudo seja cumprido, já é uma outra expressão, até que tudo seja acabado. Então, o que o Senhor fala? Olha, o sentido completo da lei nunca vai passar, porque ele veio cumprir esse sentido completo, né? Ele veio dar o entendimento pleno da lei de Cristo. E ele faz isso no Novo Testamento. Passagem a gente já viu várias vezes. 1 Coríntios 9, 21 fala da lei de Cristo. Atos 1 fala que ele deu mandamentos aos apóstolos. Gálatas 6,2 fala da lei de Cristo. Então, como é que a gente entende o sentido completo da lei? Lendo o Novo Testamento e vendo como ele aplica a lei. E é exatamente o que Jesus vai fazer agora. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele está pegando a lei, a interpretação da lei, ou mesmo às vezes o escrito da lei, e está dizendo como aquilo tem que ser interpretado. Então, como é que a gente vai interpretar a lei? Da maneira de Jesus. O Novo Testamento, os apóstolos e Jesus, eles dão o norte para a interpretação correta. E o verso 19 ali fala: qualquer que violar destes mandamentos, por menor que seja. De que mandamentos ele está falando? Dos mandamentos que ele vai dar posteriormente, desses mandamentos que vão vir subsequentes, já no verso 21. E ele vai nos lembrar aqui que a lei, ela inicia a sua obediência em primeiro lugar, não na ação externa, mas na ação interna. Ali no versículo 21 de Mateus 5, ele vai mostrar que a lei, ela inicia a sua obediência não só no não fazer, mas no coração, Então, como é que eu obedeço a lei do Senhor? Como é que eu aplico na minha vida a lei moral do Senhor? Como é que eu obedeço a lei de Cristo? Inicialmente a gente pode, se eu não fizer tal coisa, beleza. Não, se eu não tiver a lei internalizada em mim, eu já estou pecando. Ele vai falar o seguinte no versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, qual era o entendimento que eles tinham? Você não deve matar. Se você matar, você vai para um tribunal, muito justo. Mas olha o que o Senhor fala: eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Algumas Bíblias não vão ter, ou vão colocar em colchetes, a expressão sem motivo. Porém, ela está em 98% dos manuscritos, e em Efésios fala para a gente se irar, porém sem pecar. Então, Jesus permite a ira desde que tenha motivo. Quais seriam os motivos? Você tem que se irar contra a injustiça, se irar contra o pecado, se irar contra
a violação dos direitos, se irar contra a violência. Isso são motivos lícitos para você ficar irado. Porém, você não deve pecar ao se irar por esses motivos justos. Qualquer outra coisa não é motivo justo. O cara me fechou no trânsito. Não é motivo justo. Né? A pessoa pisou no meu pé, eu me irei. Não é motivo justo. Irar sem motivo é você se irar sem um motivo justo. Então, ele vai falar, olha, vocês acham que o não matar é só não matar fisicamente? Ele fala, não, qualquer pessoa que se irá, se encolerizar contra seu irmão, sem motivo. E aqui ele vai dar algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, ele vai falar, se você xingar teu irmão raca, né, cabeça vazia, ou louco, você já está pecando. Por que isso? Porque quando você fala para alguém, fala de alguém, você com raiva diz que a pessoa é uma cabeça vazia, é um louco, você o ofende, né? E aqui não é a expressão aqui de Florianópolis, na nossa região, maneira tá tolo, não é isso que ele quer dizer, né? Quando você ofende alguém, você já está matando a reputação dessa pessoa criada à imagem de Deus. Quando você é ofensivo com alguém, você já está matando. E é interessante, por que ele fala que se eu ficar irado, já pequei, já sou réu de condenação? Porque todo homicídio começa quando? Não no ato de morte, começa no coração. Toda vez que alguém mata alguém, isso foi premeditado primeiro no coração. Mesmo as explosões de fúria que faz a pessoa matar alguém, essa pessoa inicialmente teve a explosão aonde? No coração. Ninguém dá atrás, estou pensando aqui e matei ele no... Não, isso inicia no coração. Então, ele vai mostrar, olha, vocês não devem ser como os fariseus, têm só uma justiça externa. Vocês têm que ter internamente essa obediência à lei. Aí ele fala, e é interessante isso, no versículos 23 ao 26, né? Se tu tiver a tua oferta no altar, lembra primeiro que tu tem que se reconciliar com o teu irmão. E ele fala algo muito importante, ali no verso 24. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lance à prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma serás dali enquanto não pagares o último centavo. O católico aqui tenta ver como purgatório, tem nada a ver o texto. O que Jesus está falando? Olha, não deixe as brigas crescerem. Não deixa, por exemplo, levar até a justiça. Porque você vai perder e vai sair ainda endividado. Então, se tiver que ter uma perda antes, se tiver que ter um apaziguamento, tenha. Não permita que as suas iras, as suas discussões, os seus problemas cresçam de uma maneira que você e o outro não possam mais resolver. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Claro, ele usa aqui uma linguagem judaica, o sinédrio, o juiz local, né? É aquela coisa, a pessoa aqui vai lá e sem querer bateu ali no muro da igreja. O que é melhor? Levar a justiça ou você ter uma conversa? Né? Você ter uma conversa, tentar conversar, alguém batendo no seu carro. O que é melhor? Levar a justiça, porque você está irado, ou você sentar e conversar? Então, o que o Senhor nos ensina aqui para cumprir o mandamento de não matar? Para que você não haja raiva no seu coração. Senta e se apazigua com a pessoa. Porque quando você processa a pessoa vai se defender, ou ela vai te processar, não há como vocês terem uma relação legal no coração. Isso vai gerar o quê? Vai gerar raiva. Então, o Senhor fala, olha, o homicídio ele começa onde? No coração. Por isso a pessoa que sem motivo se encoleriza, esta pessoa já está pecando, já está quebrando a lei. Alguma dúvida até aqui? Porque acho que todo mundo sabe disso, né? Alguém já pecou aqui nesse mandamento? A gente tem que pedir que o Senhor santifique o nosso coração. Bem-aventurados puros de coração, né? Agora ele continua. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Eu vou comentar esse trecho aqui. Outro entendimento errado, o adultério é só quando eu cometo o ato. Aqui Jesus mostra que não. E é interessante que na ideia judaica, o judeu ele só cometia adultério com uma mulher judia
que era casada ou prometida a alguém. Se o judeu casado se deitasse com uma mulher solteira ou com uma gentílica, na cabeça do judeu, ele não cometia adultério. Jesus fala, olha, se você olhar para uma mulher, para qualquer mulher, e para cobiçar, você já cometeu. Mas aqui tem uma questão que a gente falha muito, ao deixar o texto falar. Fala, já cometeu adultério com quem? Com ela. Isto é, junto com ela. Aqui é o olhar trocado, aqui é o flerte, né? Quando você cobiça alguém que não é a sua esposa ou seu marido, você está fornicando. Agora, quando há troca de olhares, quando há o flerte de pessoas comprometidas, você já tem o quê? Adultério. Você já cometeu adultério no teu coração. Já cometeu adultério no teu coração. Então é melhor você arrancar essa situação. Então o que Jesus fala? Para cumprir a lei, eu não quero só que você não se deite com uma mulher que não é sua. Eu não quero que você alimente e que você troque flertes e olhares com qualquer pessoa que não seja o seu cônjuge. Se necessário, então arranca ele da tua vida. Arranca ele da tua vida. O colega de trabalho muda de emprego, muda de horário. Então por quê? Porque é melhor entrar no céu manco do que inteiro para o inferno. Então o que o Senhor mostra aqui? Que ele desmascara o discurso moralista que a gente tem. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, então eu vou para o céu. O Senhor mostra aqui que o nosso coração está constantemente indo contra a lei de Deus, né? O Deus mostra constantemente para a gente que precisamos da graça, né? E é pela graça que a gente não executa os planos maléficos que muitas vezes o nosso coração tem, né? E ele vai continuar aqui. E aqui eu não vou me deter, porque já tem uma pregação inteira sobre a questão do novo casamento e divórcio, então eu não vou me deter hoje sobre isso, né? O verso 31. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. A expressão para infidelidade, é moikeia, né? Para adultério é moikeia. A expressão para fornicação é porneia. Nem toda moikeia, nem toda porneia é moikeia, nem toda fornicação é adultério, mas todo adultério é fornicação. Então o que o Senhor fala? Olha, você não pode mais ficar brincando de casa e separa. Porque qual era a ideia judaica aqui? Não, a minha esposa olhou torto para mim, eu posso dizer que ela cometeu algo indecente, né? E eu posso me separar dela. Eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer, queimou a comida, eu posso me separar. Eu achei uma mulher mais bonita na rua, eu quero me casar com ela, eu não quero mais a minha esposa. Então eu posso, e muitos não davam nem a carta de divórcio, o que deixava a mulher numa situação terrível. A gente fala, não, você só vai separar, só vai dar a carta de divórcio e separar, e poder casar com outra, se o teu cônjuge cometer adultério. Então o que ele fala? Então para de ficar cobiçando outras mulheres por aí, porque você não vai poder separar da sua esposa. É o que Jesus está falando. Aí ele vai prosseguir. Vimos aqui o assassinato, o adultério, e ele vai falar aqui da nossa palavra, o cumprimento da nossa palavra, o terceiro mandamento, não usar o nome de Deus em vão, verso 33. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira alguma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Os anabatistas tinham uma tradição de não jurar em hipótese alguma. Os reformados já entendiam que o texto aqui não era uma proibição absoluta de jurar. Às vezes você está diante do tribunal e você é obrigado a jurar, né? Então você juraria, né? Mas ambos concordam no seguinte, que tu não tem que ficar jurando na tua vida. O que Jesus fala? Olha, não precisa ficar evocando Deus para falar o que você está dizendo é verdade. Porque aqui eu perjuro, eu evoco em nome de Deus que estou falando a verdade. Quando você tem que fazer isso muitas vezes, sabe o que significa? Que você não tem palavra e tem que evocar o nome de alguém. O que Jesus fala para a gente fazer o cumprimento da lei aqui? Olha, a tua palavra tem que bastar, né? A tua palavra tem que valer no escrito,
É o que Jesus fala. Se você falou, então vale tanto. Não precisa jurar, eu juro por Jerusalém que eu não vou fazer tal coisa. Não, o que Jesus fala? Olha, sim se é sim, não se é não. Então o que o Senhor nos ensina aqui? Que a nossa palavra tem que ser verdadeira, né? Não minta, não seja mentiroso, porque você não tem que ficar tendo Deus por avalista da sua palavra. É o que o Senhor ensina. O que os judeus entendiam? Olha aqui, muitos, não todos os judeus, obviamente, né? Muitos dos fariseus entendiam o seguinte, ó: se eu jurar que não seja pelo nome de Yahvé, de Jeová, eu posso quebrar o juramento sem pecar. Então eu jurava por Jerusalém, jurava pelo céu, jurava por tudo. Aí o que ele fazia de maneira premeditada? Não cumpria o juramento. Jesus fala: não, você não precisa nem jurar. Se tu falar que é uma coisa, é essa coisa. Se tu falar que não é, não é. Então o que o Senhor nos ensina aqui na lei? Que é o terceiro mandamento, né? Não usar o nome do Senhor em vão. Você é cristão, então a tua palavra é sim, se é sim, e não, se é não. Pega aqui os crentes aqui, bota aqui, e fica bem complicado, né? Boa parte dos crentes, diante dessa palavra, sim se é sim, não se é não, a gente já vê que existe um grande problema, né? E ele vai continuar. Alguma dúvida até aqui da intenção da lei? Então a intenção da lei, ela nasce aonde? Não nasce na obediência externa, ela nasce na obediência interna, porque você obedecer de coração, externamente vai estar cumprido, né? Aí ele vai falar da vingança, no versículo 38, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar a túnica, larga também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Esse texto aqui é muito mal compreendido. Jesus não está dizendo que a lei de Deuteronômio, né, de Deuteronômio 19, 21 é errada. O que a lei dizia? Não é que alguém te feriu o outro e vai lá fazer outro ficar cego. Tinha todo um julgamento. Se alguém te prejudicou numa coisa, você não vai se vingar e tomar mais do que ele fez. Era uma lei de proteção. Lembrando, pessoal no deserto, pessoal uma sociedade primitiva. Então o que aconteceu? O cara quebrou meu jumento, matou meu jumento sem querer, matou meu bicho. Eu não vou destruir a fazenda dele. O que vai acontecer? Então ele vai ter que me restituir o valor do jumento. É isso que ele vai fazer. O que o Senhor está condenando aqui é o espírito de vingança, né? Não se vingue. É o que ele está dizendo. Olha, se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Não é para você ficar dando a cara, para ficar sendo batida a cara. O que ele está dizendo aqui? Olha, eu não quero que você se vingue. Alguém te faz o mal, você faz o que para ele? O bem. Eu quero que você faça o bem. E ele também nos exorta uma coisa muito difícil aqui, né? Optar por pequenas perdas. Quem quiser pleitear contigo, atirar a túnica, larga também a capa. Cara, o que Jesus fala? Olha, tu vai brigar por isso, é melhor sofrer o prejuízo, se ele é pequeno dessa maneira, né? Tu vai, e Paulo fala lá em 1 Coríntios 6, para não processar o irmão e levar o prejuízo também, né? O que o Senhor fala? Não se vinga, né? Alguém quebrou uma coisa tua, alguém fez alguma coisa, te deu um prejuízo, você vai fazer o que? Você vai lá e vai quebrar as coisas dele? O que Jesus fala? Olha, não faça isso, não seja vingativo, e se esta pessoa precisar de ajuda tua, você não vira as costas para ela. Isso aqui é interessante, porque Jesus aqui está indo além dos 10 mandamentos, que é o padrão máximo da lei do Antigo Testamento, mas Jesus aqui está indo além, né? Ainda além, ao invés de você não somente se vingar, você vai abençoar o outro, e se necessário, né, você vai sofrer o prejuízo onde não for coisa grande, é uma capa, é uma túnica, então você deixa. É muito difícil viver assim, mas lembra que Jesus fala no versículo 14, o que diz o versículo 14 do capítulo 5? Isso. Vocês são a luz do mundo. Se vivemos assim, as pessoas vão ver que somos diferentes, né? Se a gente são pessoas com uma fala correta, pessoas corretas nas suas transações, pessoas corretas no seu relacionamento,
né, no seu temperamento, pessoas corretas na forma de lidar quando são prejudicadas. E Jesus continua aqui, versículo 43 ao 48, ele vai dizer: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui é interessante, porque no Antigo Testamento só fala em amar o próximo. Aqui é que o pessoal entendia: se eu amo meu próximo, eu posso fazer o que com o meu inimigo? Eu posso odiar. Mas Jesus fala: quem é meu próximo? É toda pessoa que precisa da minha ajuda e eu tenho condições de ajudar. E o judeu entendia, o próximo era só da mesma nação. E Jesus fala que não é isso. Então, ouvi isso que foi dito agora: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Aqui é o pacificador, bem-aventurados pacificadores. Então o que o Senhor fala? Eu não quero só que você não mate, eu quero que quando você for confrontado por alguém que te odeia, você dê amor a ele. Eu quero que você ore por ele, eu quero que você faça o bem para ele, como Paulo vai dizer em Romanos 13, colocar brasa sobre a cabeça do inimigo, né? Ele está esperando que você haja normalmente. O que agir normalmente? Ele te dá um tapa, você dá outro. Aqui fala: não, você vai orar pela pessoa que te odeia. Olha aqui, não é você que odeia ela, você não pode odiar ela, você não está autorizado a odiar essa pessoa, ela que te odeia. E às vezes tem pessoas que não gostam da gente. O que a gente pode fazer? Né? Não pode fazer nada, né? Orar pelos que vos maltratam, você não está autorizado a maltratar. E pelos que vos perseguem, você não está autorizado a perseguir, mas você está autorizado a fazer o oposto disso, né? Por quê? Porque se faz o seu sol, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O que o Senhor nos ensina aqui? Primeira coisa, que amor não é só um sentimento, não é um sentimento de gostar. Porque aqui não tem como você gostar de alguém que te bate, que te maltrata, que te persegue. Mas amar é uma atitude de disposição em ser abençoador ao outro. Então eu vou ser abençoador, não somente àqueles que me abençoam e que me amam, mas aos outros. Por quê? O ímpio, ele ama quando ele é amado. O ímpio, ele abençoa quando é abençoado. Agora, o que o crente tem que fazer? Ser mais do que isso. Lembra que Jesus fala, no verso 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Somos humildes de coração, de espírito, choramos pelos nossos pecados, somos misericordiosos porque recebemos misericórdia, aquela lista toda. Isso vai gerar alguém que, quando for odiado, ele não vai odiar. Quando for alguém maldisser ele não vai retribuir. Ele vai deixar isso com Deus e vai abençoar e vai orar por essa pessoa, né? E é interessante aqui no contexto, verso 46 fala o seguinte: olha, os publicanos fazem o mesmo, né? Qual é o galardão que eu tenho em amar os que me amam? Somente o amor dessas pessoas. Agora, quando eu amo, no sentido bíblico, não é o sentido meloso de hoje, eu amo todo mundo, isso não é no sentido que eu gosto de todo mundo. É impossível você gostar de todas as pessoas e você se relacionar, ter intimidade no mesmo nível com todas. É impossível. Num grupo de 4 pessoas, possivelmente 2 vão ter mais próximas uma das outras e vice-versa. Não tem como. Agora, ser abençoador a todos é possível. E quando eu faço isso, a minha recompensa vai estar onde? Nos céus, com o Senhor. Aí por isso que ele fala no verso 48, sede vós perfeitos, completos, maduros, como é completo, maduro o vosso Pai que está no céu. Qual é o padrão? De Deus, porque Deus abençoa os justos e os injustos. Deus abençoa injustos, Deus dá bênção a pessoas que são injustas. Pessoas injustas, mas que não têm Deus e não querem saber de Deus, têm saúde, têm bons empregos, têm inteligência,
tem famílias estruturadas, tem férias legais, tem momentos de felicidade. Isso tudo é bênção de quem? De Satanás? Não, é bênção de quem? De Deus. Deus as abençoa, mesmo essas pessoas não retribuindo o amor de Deus. Deus ainda assim as abençoa. O que devemos fazer então? Ser da mesma maneira. Então a gente pega aqui o capítulo 5 e vê, na verdade, que quando Jesus pega a lei, ele interpreta da maneira correta, né? E é assim que a gente faz com a lei do Antigo Testamento. Ouviste o que foi dito, porém eu vos digo, isto é, eu vou pegar o Novo Testamento e vou ver como o Novo Testamento age em relação àquele mandamento específico, e vou interpretar à luz do Novo Testamento. Por exemplo, a lei diz que deve-se apedrejar pessoas adúlteras. Como Jesus lidou com isso? Nenhum momento ele questionou a lei. Nenhum momento. Ah, isso está errado, não. Mas os juízes de Israel, na teocracia, representavam a Deus. Logo, somente aquele que é sem pecado, Deus pode apedrejar o outro. Então, como é que Jesus fala? Vocês podem? Não podem. Então, é desta maneira. Como é que Jesus lidava com o sábado? Né? Ele ficava sem fazer nada, ele trabalhava no sábado. Ele colhia espigas no sábado, de trigo, né? Ele colhia trigo no sábado, melhor dizendo. Ele pegava e mandava o cara levar uma maca, quando o sábado não podia levar maca. Então, olha, não é assim. Então, a gente tem que aprender a ler a lei sobre a ótica de Jesus e a ótica dos apóstolos. É diferente de, como diz o Caio Fábio, né, herege, Jesus é a chave hermenêutica, isto é, só vale o que Jesus falou. Não, não é isso. Tudo que o Novo Testamento falou é válido, e o Antigo Testamento é interpretado sempre à luz do Novo, na pessoa de Jesus e dos apóstolos, que são seus representantes, né, autorizados. Alguma dúvida sobre a lei do Senhor aqui? Então ela começa onde? No ato externo? Não, começa no coração. Por isso que a gente olha a lei, a gente olha o que Deus exige e fala, nós não podemos ser salvos por meio da nossa capacidade e obra. Por quê? Porque se isso fosse possível, Jesus não teria vindo, não precisaria ter vindo. E eu olho pela minha experiência própria, eu sei que em mim é impossível, né? Mas também tem a parte da graça. Se Deus salvou um pecador como eu, Ele pode salvar qualquer um. Amém? Deixa eu me ligar ali.